Deus é bom. Eu falei da gravação, acho que pode liberar agora. Eu venho falando sobre oração em línguas, batismo do Espírito Santo a semana passada. E hoje eu vou continuar falando. Algumas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Não sei se tem alguém ainda, provavelmente tem alguém ainda que não ora em línguas. Quem já ora em línguas aqui, levanta a mão, por favor. Quem não ora em língua, levanta a mão, que é mais fácil de identificar. 1, 2, 3. Algumas pessoas ainda não oram em línguas. Mas vão orar, quem crê? Deus é bom e eu creio que vocês vão orar em línguas. Em nome de Jesus Cristo. Eu coloquei alguns pontos aqui, eu estava orando. Hoje eu orei umas 4 horas em línguas hoje. Orei umas 4 horas em línguas. Algumas pessoas acham estranho, né, quando a gente diz isso. Porque muitas pessoas, elas interpretaram errado a mensagem sobre a oração em línguas. Elas acham que só deve orar em línguas se for quando estiver sentindo uma unção muito forte. Mas Jesus, a palavra de Deus diz assim, que o justo viverá pelo sentimento. Tá certo? Se o justo não vive pelo sentimento, o justo vive pelo quê? Pela fé. E fé não está relacionado a um sentimento. A fé está relacionada a acreditar. Amém? Eu acredito. Por isso eu pratico. Eu coloquei uns pontos aqui que são pontos que muitas pessoas carregam na mente porque ouviram falar. E esses pontos acabam atrapalhando as pessoas de serem cheias do Espírito Santo e de permanecer se enchendo. Porque não é só encher-se uma vez na igreja. Eu me enchi, eu me alegrei, a unção veio. A questão é permanecer cheio. E a melhor forma de permanecer cheio é falando em línguas, conforme o Espírito Santo capacita, como diz as Escrituras Sagradas. Imagina ter uma linguagem tão poderosa, irmão, que a minha mente desconhece, mas em espírito eu falo mistérios com Deus. E é pela fé. Por que algumas pessoas não recebem? Porque elas olham pelo natural, elas não olham pelo Espírito. Nós somos seres espirituais. Nós não devemos olhar pelos olhos naturais, mas pelo Espírito. Amém? Quando eu recebi meu batismo do Espírito Santo, foi algo bem diferente de muitas pessoas. Porque na minha imaginação eu achava que para eu receber o Espírito Santo, eu teria que ser igual aquelas pessoas que, quando recebem uma porção de unção na ministração do batismo do Espírito Santo, algumas dançam, né? Que é tão bonito quando dança no Espírito. Quem já viu alguma pessoa? Irmã Dulce mesmo, quando ela, eu não sei porque ela está meio paradinha, mas quando ela dança no Espírito, ela abençoa a igreja. É? Tem pessoas que dançam no Espírito que abençoam a igreja. A igreja é abençoada quando a pessoa está dançando no Espírito. Eu já vi muitas vezes irmã Dulce, quando a unção vinha, irmã Dulce dançando no Espírito, e a igreja era abençoada. A igreja pegava fogo quando ela era cheia ali e dançava no Espírito. Só que eu tinha medo antes, né? Sem conhecimento. Eu tinha medo dessas coisas. Eu tinha medo de ser cheio do Espírito Santo. E o medo é um bloqueio para a pessoa receber o batismo. Porque eu pensava assim, não quero ficar desse jeito, não. Quem já pensou assim? Eu não quero. Isso é o mover do Espírito, viu? Se você vê alguém correndo aqui, marchando, é o mover do Espírito. Isso é normal, acontece. Amém? Em Atos dos Apóstolos capítulo 2 isso aconteceu. E eles ficaram tão cheios que disseram, eles estão embriagados. E por que eles disseram eles estão embriagados? Porque
eles demonstraram fisicamente alguma reação de alguém que estava embriagado. Amém? Então eles viram, mas eles não estavam embriagados de cachaça. Eles estavam embriagados do Espírito Santo. Então para mim aquilo, eu não tinha esse... Hoje não, mas antes eu tinha era medo. Eu tinha medo. Isso atrapalhava, Bruno, de eu receber o Espírito Santo. Mas assim, mesmo assim, eu estava desejoso. Eu queria o Espírito Santo, irmão. Porque nascer de novo, o Espírito Santo vem fazer morada. Diga comigo, nascer de novo, o Espírito Santo faz morada. Mas o batismo não é fazer morada. É Ele te dando o poder. Poder para expulsar demônios. Amém? Poder para o ministério. Poder para avançar profissionalmente. Porque até quem ora em línguas avança profissionalmente. Eu me lembro de um pedido uma época que eu estava trabalhando e eu me tranquei. Me tranquei num lugar reservado e fiquei orando em línguas. Não é? E ali eu comecei orando. Eu orei, eu estava orando, estava num período que eu estava querendo orar 4 horas por dia. E quando eu estava orando às 4 horas, alguém ligou para mim e fez um pedido, eu não sei se foi de 40 mil reais na época. E o Espírito Santo disse: olha, enquanto você ora em línguas, eu faço os pedidos chegar para você. É mistério, irmão. Dá glória a Deus. A Bíblia diz: quem fala em línguas fala mistério. Amém? É uma linguagem. Porque quando a gente ora em português, a gente é muito limitado. Nós conseguimos orar, mas aí trava, não sei mais o que orar. David Hobbs disse que quando ele largou o emprego dele, foi um dos ministros poderosos usados na face da terra. O Senhor já levou ele para a glória de Jesus, para o Senhor. Mas ele disse que quando ele deixou o emprego dele, ele disse: eu não tinha o que fazer. Eu deixei o emprego para obedecer a Deus. E eu me trancava num quartinho. Já que eu não estou trabalhando, ele sentiu que Deus estava chamando ele para o ministério. Ele se trancava num quartinho. Ele disse: eu vou fazer assim. Eu sei que ali tem uma fábrica. Quando o sino toca, eu sei que é para entrar. E sei quando o sino toca que o expediente acabou. Era 4 horas de manhã e 4 horas de tarde. E ele ficou orando. Aliás, 4 horas de manhã e 4 de tarde. Mas ele disse que orando em português orava. E começou a faltar palavras. E ele orava pelos missionários, orava por uma coisa. Ele disse: eu orei até pelas baratas que estavam lá. Aí ele disse: rapaz, não tem mais por que orar. Eu vou orar em línguas. E ele ficou orando ali em línguas. Soranalaxure bagalasantroca labrahacetirumbri sambre xereque lamandori. E ficou ali horas e horas. Ele disse que a boca ficava seca. E ele não via a hora passar. E quando olhava, mas ele continuou perseverando, orando em línguas. E tocava, ele parava, descansava, almoçava e depois voltava a orar mais 4 horas à tarde. E passou um período de tempo. E alguém fez um convite para ele bem novinho. Que quem ora em línguas anda no poder de Deus, anda no Espírito. Diga comigo, quem ora em línguas anda no poder. Aí ele disse que alguém fez vai ter um congresso aqui na igreja tal. Era a igreja, parece que era a igreja batista, se eu não me engano. Você pode ver o testemunho de David Hobbs no YouTube. Vou colocar lá, testemunho de David Hobbs. Foi um grande homem de Deus, operou. Ele orava ele orava, para você ver o nível que ele chegou. Ele tinha momento que o Espírito Santo disse: comece a orar. Ele começava a orar. Pessoas que tinham dente estragado eram obturadas com ouro. Só quem faz isso é Jesus, irmão. Eu já sei que Cleber vai ouvir o testemunho dele. Cleber não perde tempo. Aí ele disse que convidaram ele novinho, né? Ele disse: tá certo, eu vou. Aí conseguiram tirar ele do quartinho que ele estava de oração. Ele foi. Aí ele disse que o pregador lá na igreja começou a pregar aquela mensagem cheia de notação. E era como se estivesse lendo. E ele já estava agoniado, porque ele orando muito em línguas. Quem ora em língua fica muito afogueado.
A oração em línguas é tão poderosa, irmão, que combate doença e enfermidade. Pessoas são curadas orando em línguas. Curada de depressão, pressão arterial. Quer prova? Olha, eu já tive um momento da pressão tá alta e eu digo, já sei o que eu vou fazer. Eu vou ficar orando em língua e ficar no meu quarto. Quando eu me dei a pressão, estava normalizada. Eu estou falando a verdade, irmão. Eu sei de uma coisa, que ele foi para aquele lugar e ele quieto, a pregação, aquela pregação monótona. E ele sentado, ele teve a primeira experiência de uma visão. Porque quem ora muito em línguas vai operar nos dons espirituais. Vai começar a manifestar dom de revelação. Vai começar a ter palavra de conhecimento. Vai começar a ter visões espirituais. E ele disse que estava sentado e quando ele virou do lado, ele viu uma senhorinha. E de repente, como se uma tela se abrisse. Quando ele olhou para aquela senhorinha, ele viu dentro da perna dela os ossos. E viu que ela tinha um problema. Eu acho que foi na perna, se eu não me engano. Aí ele olhou aquilo lá e disse... Ele se levantou no meio do culto, né? O pregador falando. O pregador não acreditava em cura. A igreja não acreditava em cura. E ele chegou lá perto da mulher e disse... Você tem um problema assim, assim? E o culto rolando. Do jeito que está aqui. Ela disse... Tem. Porque Deus tinha mostrado a ele, né? Tem. Você quer que eu ore por você? Quero. Aí ele botou a mão e orou. Seja curado em nome de Jesus. Quando menos espera, a mulher soltou a bengala e começou a marchar dentro da igreja. E foi um rebuliço. E o pastor, que é isso? Que é isso? Para! E aí todo mundo começou a se levantar e ir atrás dele. Ora por mim, ora por mim, ora por mim. Acabou o culto, o homem. Acabou o culto. Ali, claro que ele não tinha maturidade suficiente. Eu acredito que se fosse hoje ele não teria feito isso. Mas Deus fez isso e eu estou contando isso porque ele foi um grande avivalista. Todos os grandes homens de Deus que operam em cura, eles gastam muito tempo orando em línguas. Benny Hinn opera muito em cura, gasta muito tempo orando em línguas. Kenneth Hagin já está com o Senhor. Tem um livro, Línguas Depois de Pentecostes. Gastava muito tempo orando em línguas. Aquele de Oklahoma, sei lá, aquele morenão, Chris Wacklame, coloca lá depois, ele tem conferências de cura, que as pessoas chegam com os paralíticos deitados lá, na maca, e quando ele começa a orar, ele levanta em nome de Jesus, levanta em nome de Jesus. E os caras começam a se levantar e sair andando e glorificando a Jesus. Agora vai olhar quantas horas esses homens oram por dia? 6, 7, 8 horas. Por isso que eu estou querendo orar 4 horas por dia, irmão. Ai! Vai haver um avivamento aqui nessa cidade, irmão. Eu vou ver paralíticos andando, cego vendo. E você vai fazer parte. Porque você está entendendo qual é o segredo. O que eu preciso fazer para essas coisas acontecerem. Amém? Eu estou com uma profunda tristeza. Aí eu te digo, vai orar em língua, irmão. Que essa profunda tristeza vai para o inferno. É preciso se esforçar. É preciso fazer sua parte. É preciso ter fé. É preciso você mover sua boca. Você acha que o Espírito Santo vai pegar a tua boca e ficar, ora. Força. Isso não é o cão não, irmão. Isso não é o cão não. O cão é que faz isso. Os sentimos, como é que faz isso? O Espírito Santo, ele capacita. Ele influencia. Ele te dá, ele batiza você. E daí por diante é você e Deus. E ninguém me segura mais. Ninguém pode te segurar mais. Mas ainda tem os críticos que não acreditam. Deixa eles não acreditar. Quem está perdendo é eles. Eu quero chegar no nível de um dia vocês me ver flutuando aqui. Eu já sonhei flutuando na igreja.
pastor, isso pode acontecer. Vai ver lá no YouTube os grandes homens de Deus, consagrados, que pregavam o evangelho, multidões sendo salvas, curadas, batizadas com o Espírito Santo, e de repente Deus levantava no púlpito e eles flutuavam. Isso é exagero, não existe isso na igreja. Não existe. Vai ler lá em Atos dos Apóstolos, quando Filipe estava pregando para uma multidão, e Deus disse, vá para tal. Deus arrebatou Filipe para um lugar, para pregar em outro lugar, para pregar para o eunuco. E o eunuco lá pregando. O que é que você está lendo? Estou lendo aqui essa passagem, mas não entendo. Era Isaías capítulo 53 ou era o 54? 53, não era? 53 sobre. Aí Filipe está falando sobre Jesus. E aí Filipe evangeliza. E de repente eles vão andando por um caminho, e ele vê um lago lá, um riacho, sei lá, um lago. E o eunuco disse, olha a água, que me pede ser batizado? Aí Filipe disse, nada, é lícito. Se você crê, então eu creio. Pararam e Filipe batizou ele. E ali o eunuco ficou cheio de alegria. Eu me imagino que só deu tempo ele fechar o olho. Porque quando ele fechou o olho, que ele abriu, cadê Filipe? O Espírito Santo o arrebatou. O arrebatou. O arrebatou de uma região para outra região. Homens que entenderam. Homens que andavam no Espírito. Homens que pegaram a palavra pela fé. Para eu receber o batismo do Espírito Santo, quando eu não tinha esse entendimento, que eu tinha um medo. Medo não é de Deus. E a Bíblia diz que se você pedir a Deus, a palavra de Deus diz assim, se você pedir, o filho pedir um pão, o pai vai dar uma pedra? Vai? Não está escrito? Quem já viu esse texto aqui? Está escrito na palavra. Se o filho pedir um pão, vai dar uma pedra, um escorpião, alguma coisa desse tipo? Ele disse, não. Mas sim, ele vai dar o Espírito Santo. Então se você pedir a Deus, pai, eu quero o Espírito Santo, eu quero orar em línguas, o pai vai deixar você receber uma entidade maligna? Isso é conversa fiada. Aí eu não recebia por conta do medo. E eu me lembro que eu e Diego buscando, naquela época, muitos anos atrás, nós buscando o Espírito Santo. E nós fomos atrás de Braulo, porque Braulo era o chapado aqui de Itapetim, não era? E nós admirávamos Braulo na época, da Assembleia de Deus. E Braulo trabalhava na Compesa. Não foi contigo que eu fui? E lá vai nós. Braulo, a gente queria ser batizado com o Espírito Santo. Aí ele disse assim, vamos. Entramos lá na Compesa. Ele disse, não diga a ninguém não, que não podia, não era? Tudo escuro lá. E eu só tenho aquela imagem, eu e Diego de joelho, se ajoelhem. Aí nós se ajoelhamos. E ele pôs a mão, coitado de Braulo, forçava, orava, seja cheio, cheio. E nós não correspondia nada. Nós não falávamos nada. Aí nós se levantamos e fomos embora para casa frustrados. Mas Deus estava dando o Espírito Santo, mas nós não pegávamos o Espírito Santo, nós não recebíamos pela fé. E o tempo foi passando, mas alguma coisa estava diferente em mim. Porque agora eu queria deixar meu trabalho para fazer a obra. Fechei meus negócios. Claro que isso era um chamado, era uma vocação. Estou dizendo para você fazer isso, não, era uma vocação. E sair abandonando, deixando tudo, e aquela sede, como novo, sem entendimento de nada. Mas obedecendo. Fechava os olhos, meu Deus do céu, quando eu botava o joelho no chão, parece que meu corpo pegava fogo, fazia queimando. Que danado é isso? E eu sem orar em línguas, mas já tinha recebido o batismo. A língua estava dentro de mim, mas eu tinha medo de colocar para fora. Esse era o problema. Eu tinha medo, porque eu achava, olha o primeiro pensamento que o diabo coloca: estás imitando o pastor. Olha aí para você, irmão, não tem problema não se imitar. Comece imitando e as palavras vão fluir diferenciadas. Você acha que Deus vai ficar irado, com raiva, porque você está desejando orar em línguas, que você está desejando o Espírito Santo? Não, irmão. Quando seu filho começa a falar, pequenininho, começa a dizer as primeiras palavras, como é que diz?
Papai, como é que diz? Papá. Mas diz papai mesmo. É, papá. Aí a pessoa já fica toda abestalhada. Não é? Diz as primeiras palavras não sabe nem falar, mas nós fica tudo doido. Eita, David desses dias foi que tava. Cadê David? Tá aí? Empolgado. Foi quem que filmou o menininho andando? Gleide. Quem ficou mais abestalhada foi tu, não foi? Vendo o menininho de Gleide andando. Então vocês acham que a gente que somos pais, mães, vê os nossos filhos dando os primeiros passos, a gente... E meu Deus do céu, o Diego está até hoje com a filmagem de Julinha. Andando lá, e Diego feito um bestinho assim, ó. O pai fica feliz. Aí eu te pergunto, Papai do céu vai ficar triste porque tu está dando as primeiras palavras em língua, mesmo sem saber? Olha para seu irmão, ele vai não, diga vai não. Ele vai ficar com a boca aberta, olhando meu filho falando em língua. Olha que coisa linda! Olha, ele está começando a falar! Às vezes a palavra é lá, babá, babá, babá. E Deus está lá, meu Deus! Deus dizendo com ele mesmo, meu Deus, né? O Pai, Filho e Espírito Santo. Chega cá, Jesus, chega cá, Espírito Santo. Olha que coisa linda, ele está cheio de fé. Olha a fé dele. Mas algumas pessoas dizem, não, olha, não pode orar em língua não, porque eu vi lá na Universal, olha, eles botaram lá e o diabo ficou orando em língua. O diabo orando em línguas. Já fica com medo. Claro que o diabo vai fazer isso para intimidar as pessoas, para você nunca orar em línguas. Porque ele não intimidou lá quando foi na questão da serpente lá, quando Moisés chegou lá, que Deus disse, lança a vara, ele lançou. E os magos fizeram a mesma coisa. Só que a língua do diabo não é original. Agora catuca seu irmão, balança ele, diga, mas a de Deus é. Então, eu não precisei de um espetáculo para eu orar em línguas. E eu nunca ia receber porque eu tinha medo. Braulio orou, fez tudo que ele podia, coitado. Eu acho que ele saiu suado. Mas quando passou o tempo, irmão, eu nunca vou esquecer, talvez Diego nunca se lembre disso. Mas para mim eu lembro porque ficou marcado na minha vida. Eu me lembro, irmão, eu tinha uma linguagem em meu espírito. A linguagem está dentro. Está dentro. Está no meu espírito, eu sou uma nova criatura. Está dentro. Mas eu precisava executá-la, eu precisava liberá-la, eu precisava colocá-la para fora. Eu precisava ter fé, eu precisava ter ousadia, eu precisava ter coragem para fazer isso. E porque alguém disse ao pastor Diego, na época Diego não era pastor, disse, vocês já foram batizados. Foi um pastor que disse, vocês já foram batizados. Eita, que alegria, irmão, quando Diego disse isso para mim. Olha o que é fé, somente uma palavra liberada. A linguagem estava em mim, mas eu não falava. Mas quando o pastor Diego falou, porque era Diego na época, não era pastor, ele disse, o pastor tal disse que nós já somos batizados. Ei, irmão, não deu tempo não. Eu poderia ter falado naquela hora, mas eu fiquei esperando uma oportunidade, porque naquele tempo era oportunidade, não era o pastor Diego. Dava uma oportunidade na igreja, quando dava uma oportunidade, o cara começava a orar em línguas. E ali, meu irmão, de lá para cá eu nunca mais parei de orar em línguas. Sabe o que é que Judas diz, capítulo 1, versículo 20? Essa série ainda vai uns dias, eu estou crendo. Aleluia. Louvado seja, já vão pensando num louvor aí, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Você pode dar glória a Jesus? Judas disse assim, ó. Vamos ler em voz alta. Quanto a vocês. Quem é vocês aqui? Tem alguém aqui? Vamos ler em voz alta. Quanto a vocês, amados, edifiquem-se
na santíssima fé que vocês têm. Quem tem fé aí? Edifiquem-se na santíssima fé que vocês têm. Orando em quê? Orando em quê? No Espírito. Talvez alguém diga, mas essa oração no Espírito não é oração em línguas não. Oração no Espírito é você ficar Vamos ver se é. 1 Coríntios 14, 2. Olha o que Paulo diz, tratando sobre a oração em línguas. Lê em voz alta comigo, vai, por favor. 3, 2, 1, já. Pelo Espírito fala mistério. Pelo Espírito fala mistério. No versículo 14 do mesmo capítulo, é o 14 ou o 15. Coloca o 14 aí, se não me falha a memória. Olha, lê comigo aí, por favor, lê. Pois se oram em línguas, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. A mente não entende. A mente não vai compreender. Porque quem está orando é o seu espírito. E Paulo é bem claro, ele diz: o seu espírito ora. Santo, é o seu espírito. A mensagem é dada pelo Espírito, a influência é dada pelo Espírito, mas é você, é o seu espírito, é a parte interior sua que ora. Amém? Aí quando Judas diz lá no capítulo 1, versículo 20, quando Judas diz assim, olha, lê comigo, 1:20, todo mundo. Quanto a vocês, amados, edifiquem-se, 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 fortaleça-se, encha da presença, encha-se da unção, seja cheio de ousadia, seja cheio da fé, edifique-se, fortaleça. Você precisa, para vencer os ataques do diabo, para vencer as depressões, para vencer as doenças, para vencer as enfermidades, para vencer o problema, edifique-se, edifique-se na sua fé santíssima, orando, 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 orando no Espírito, no Espírito, no Espírito, no Espírito, no Espírito, oracachacachaca pra caçar, roste cheque pre caçar pra cá, lá, brá, brá. Agora, é interessante notar que quando você ora em línguas, você tem controle sobre a sua oração. E é, pastor? Claro. Olha que coisa linda, irmão. É. Porque eu já disse, o Espírito Santo não é intruso. Nós não operamos pelo espírito de demônios. Às vezes eu percebo que algumas pessoas ainda estão em processo de libertação dentro dessa igreja. O Espírito Santo me dá discernimento para esperar o próprio Espírito libertá-la, para não envergonhá-la ou envergonhar em algumas situações. Amém? Estou falando algo aqui que acabei esquecendo. Glória a Deus. Volta lá para o texto. Deus é bom. Vamos ler novamente. Quanto a vós, amados, edifiquem-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo. Me lembrei. Às vezes o diabo ele vai tentar colocar na mente da pessoa que a pessoa não pode orar, que isso aí é só quando o Espírito Santo quer. Será que é certo? Coloca comigo aí em 1 Coríntios capítulo 14. Deixa eu ver aqui bem rápido. Versículo 18. E depois em seguida o versículo
27, vamos para o 27 e 28. 27 e 28. Lê comigo, por favor. 27 e 28. Se, porém, alguém falar em línguas, deve falar 2 ou no máximo 3, um de acordo de cada vez, e alguém deve interpretar. Ele está falando em uma reunião onde todos estão ali, para não virar bagunça. Ele diz assim: se tiver ali alguém 2 ou 3 orando, no máximo 2 ou 3, cada um por sua vez. Se não houver alguém que interprete, aí ele diz no versículo 28, que é o que eu quero chegar. Depois a gente pode frisar no outro culto esse 27. Vamos ler junto em voz alta, todo mundo. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Ele está falando de oração em línguas. Falando. Está dando para compreender? Falando. Se é falando consigo mesmo, ele está dizendo assim. Em outras palavras, ele está dizendo: você controla a oração em línguas. Olha que interessante. Eu posso controlá-la. Como assim? Eu posso orar alto se eu quiser, mas eu posso orar baixo. O peso do poder para orar alto não é diferenciado do peso do poder que será manifestado na sua vida se você orar baixo. Amém? Então, para nós finalizar, algumas pessoas dizem: eu não posso orar em línguas porque eu sou falho. Mas deixa eu te dizer, a oração em línguas, ela não é para quem é perfeito. A oração em línguas, ela é para nos aperfeiçoar. Você vê que isso é uma ideia criada no meio da religião. Você não pode orar porque você é falho. Mas se eu fosse orar porque eu sou perfeito, eu nunca ia orar, porque eu não sou perfeito. Mas quanto mais eu oro, orar em línguas, diga comigo, orar em línguas. Pode vir um grupo de louvor. Diga, orar em línguas. Quando eu oro em línguas, eu vou estar de frente de um espelho, onde eu vou começar a ver todos os meus defeitos. Quando eu começo a orar em línguas, eu vou sair da alma e entrar no nível do espírito. Você sabe que muitas vezes a gente está na alma, a gente está andando pelo sentimento, e a gente não consegue ver as nossas falhas. Às vezes precisa de alguém para nos orientar, para a gente ver a falha, não é verdade? E tem mais, porque quando às vezes alguém nos orienta, a gente não quer receber, porque o coração está fechado. Mas quando você está orando em línguas, é você e o Espírito Santo. Quando você está no seu devocional, porque a oração em línguas, ela não é obrigada a ser feita somente dentro da igreja. Na verdade, em algumas ocasiões, ela deve ser orada na igreja. Oração em línguas é para você orar o dia a dia, em todo tempo. A Bíblia diz no livro de Efésios, precisa abrir não, 6 versículo 8, ore no Espírito em todas as ocasiões. Está dirigindo, vai para São José, vai fazer compra, vai fazer alguma coisa, isso é fé. Aleluia. O diabo pode até dizer na tua mente: estás perdendo tempo. Abra a Bíblia para ele, ou então já coloca o texto no seu coração, para não precisar abrir, você dizer para ele: diabo, escuta uma coisa, a palavra de Deus diz assim: quem ora em línguas edifica a si mesmo, quem ora em línguas fala mistérios com Deus. Comece a dizer: eu estou orando sobre o meu futuro. Olha que interessante, você orar por livramento de morte de filhos seus. Quando você começar a ler aquele livro, Línguas depois de Pentecostes, você vai encontrar várias ocasiões, vários testemunhos de pessoas que do nada sentiram uma aflição e um desejo para orar e começaram a orar em línguas. E só pararam quando aquela aflição saiu. Sabe o que é que acontecia?
De repente alguém dizia: eu passei por isso, quase que eu morria. E o cara dizia: rapaz, qual foi o dia? Me diz a data e me diz o horário. Quando dizia a data e o horário, foi nesse exato momento, nessa mesma hora, que eu tive uma grande aflição e um incômodo para orar em espírito. Amém? Então quando o diabo colocar na sua mente: eu não posso orar porque eu sou falho, diga para ele: eu oro porque eu sou falho, porque à medida que eu oro e desenvolvo um processo de oração em línguas, eu começo a andar no Espírito. Repita comigo para não dar sono. Diga: eu começo a ver minhas falhas, eu começo a ver os meus defeitos, eu começo a me enxergar. Deus vai me tirando do nível da alma para entrar no nível do Espírito. 1 Coríntios 14, versículo 4 diz assim: quem fala em línguas edifica-se a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. E eu vou ficar por aqui. Eu acredito que eu vou concluir essa mensagem domingo. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Feche seus olhos. Eu vou pedir a você agora que deseja orar em línguas, vim aqui na frente agora, em nome de Jesus. Eu quero, pastor, eu nunca orei. Esse é o momento. Enquanto o louvor vai tocando, nós vamos. E quem já ora, irmão, comece a orar. Comece a orar. Comece, estenda a sua mão e comece a orar. Agora tocando. Se você nunca orou, se você orou domingo, não precisa vir mais não, irmão. Você só precisa praticar. Mas se você nunca orou, essa é a oportunidade de você orar. Vem à frente, vem à frente. Não tenha vergonha não. Onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis. Canta, mais fervoroso. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis. Sim, Senhor. Nosso viver, vai te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus, e meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. que eu nasci, de Jesus. prazer é te
assim. Meu prazer, meu prazer É estar nos átrios. nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, Aleluia. onde flui o amor. Quem é que quer receber o Espírito Santo? Vem à frente, não tenha medo não. Vem à frente, pessoal. Tem pessoas que não oram em línguas, venham, não tenha medo não. Esse é o momento. Você não deseja? Aleluia. Se você não quer vir à frente, mas quer receber, levante só a sua mão, daí você pode ficar no seu lugar também. Camila. Quem mais? Quer não, é Luciene? Então levante a mão vocês que desejam agora. Pode levantar a mão, não tenha medo não. Deixa só fluir. Fluir naturalmente, só naturalmente. Eu só vou ministrar quando vocês perceberem que o Espírito Santo está vindo sobre vocês. Só naturalmente vocês vão orar em línguas. Só naturalmente, deixa ele vindo. Quando você perceber a presença te envolvendo, você vai começar a liberar. E aí você vai como um bebezinho caminhando, falando. As palavras não precisam nem ser altas, irmãos. Você precisa ter fé e deixar o fluir. Você que já ora em línguas, comece a orar. Crie um ambiente. Espírito Santo, venha sobre essas pessoas, Pai. Venha o Espírito Santo. Isso. Venha, Espírito Santo, sim. Você pode ir liberando, ele já está lhe batizando. Chorando.